Um cavalo cego era maltratado todos os dias até que um cachorro entrou em ação. O que aconteceu depois não só desafiou toda a lógica, como deixou todos sem palavras. Ninguém imaginava que aquele encontro mudaria o destino dos dois para sempre. O vento uivava entre os choupos do rancho, como se o campo inteiro sussurrasse um segredo que só poucos podiam entender. Era um som antigo, carregado de histórias que ninguém se atrevia a contar. Helena Guzmán parou na varanda de sua casa, sentindo o ar fresco contra sua pele bronzeada. Algo naquela brisa a incomodava. Uma sensação, um aviso que não conseguia entender. Ao longe, o som de cascos ecoava na terra seca. Um cavalo desesperado, sua silhueta recortada pela luz fraca do amanhecer. Helena apertou os olhos, tentando reconhecê-lo, mas a poeira cobria tudo. Era um animal fugindo, uma alma errante carregando uma história de sofrimento. Tango, seu fiel cachorro mestiço de pelo cinza, levantou-se ao seu lado, as orelhas em pé. Rosnou baixo, como se também sentisse algo errado no ar. Algo não estava certo. Helena sacudiu o desconforto e voltou para dentro de casa, onde os primeiros raios de sol mal tocavam os móveis escuros e antigos. O lugar cheirava a café recém-passado e pão caseiro. Uma vida simples, mas enraizada no passado. Era o lar que ela construiu com seu marido Antônio, antes da morte levá-lo. 5 anos haviam passado desde então, mas a ausência ainda preenchia a casa com um peso invisível. Às vezes, quando o vento batia nas janelas de manhã cedo, ela pensava ouvir seus passos no corredor, mas eram apenas ecos de memórias fantasmas que se recusavam a desaparecer. Ela balançou a cabeça e serviu uma xícara de café, sentando-se à mesa de madeira que fora da avó. Tango se acomodou aos seus pés, atento a cada movimento dela, sempre alerta, sempre protegendo. Helena morava nos arredores de San Bartolo, uma pequena cidade rural no coração da Argentina, onde as histórias corriam mais rápido que o vento e segredos raramente morriam. Na praça central, os homens se reuniam toda manhã em frente à padaria, trocando notícias como moeda. As mulheres se encontravam na feira, entre barracas de verduras e frangos, compartilhando fofocas disfarçadas de preocupação. E no meio de tudo, os rumores sobre o rancho de Evaristo Lagos cresciam como ervas daninhas. Diziam que ele tratava seus animais como objetos de trabalho, que os forçava além dos limites sem remorso, que havia um cavalo em suas terras que sofria mais que qualquer outro. Helena já ouvira essas histórias, mas nunca lhes dera muita atenção. Até aquela tarde, enquanto verificava a cerca em sua propriedade, Tango disparou como um raio pela velha estrada de terra que levava ao rancho de Lagos. Tango! Chamou Helena, apressando o passo atrás dele, mas o cachorro não parou. O sol poente tingia o céu de laranja e o vento levantava poeira ao redor deles. Algo chamara a atenção de Tango, algo importante. Quando chegaram a uma curva, ele viu um cavalo parado, imóvel, com a cabeça baixa. Seu pelo cinza estava coberto de lama e cicatrizes, as costelas marcadas sob a pele. Era cego. Um nó se formou em sua garganta. O animal tremia, os músculos tensos, como se esperasse o próximo golpe. Seu corpo mostrava sinais de brutalidade, feridas abertas nas pernas, um corte profundo nas costas, mas o que mais doía era sua expressão, uma resignação silenciosa, como se tivesse aceitado que seu destino era sofrer. Um grito distante fez o cavalo se assustar. Tango rosnou, olhos fixos na direção do som. "Ei, velho inútil, mexa-se!" gritou um homem, agitando um pedaço de pau no ar. O cavalo não reagiu. Não podia ver o golpe que vinha. Helena sentiu uma raiva que queimava em seu peito. Deu um passo à frente, sem pensar. "Que diabos você está fazendo?" A voz do homem foi alta, surpreendendo-a. "Não se meta, senhora. Ela é só um animal", respondeu o capanga de Evaristo, olhando-a com desprezo. Helena cerrou os punhos. "Ela não é só um animal. É um ser vivo." O homem bufou e abaixou o pau, não por respeito, mas para evitar problemas. Sem dizer mais nada, cuspiu no chão e foi embora, murmurando palavrões. Helena ficou parada, o coração acelerado. O cavalo continuava tremendo. Tango se aproximou lentamente, seu corpo relaxando, como se entendesse que devia ter cuidado. O cavalo virou a cabeça na direção deles, cheirando o ar. Pela primeira vez, sua expressão mudou. Helena sentiu um arrepio. Algo no ar havia mudado. Embora ainda não soubesse, aquele seria o primeiro passo de um destino que se tecia em silêncio. O silêncio da noite era denso,
interrompido apenas pelo coachar distante dos sapos na lagoa e pelo estalar ocasional de um galho sob o vento. Helena estava na velha cadeira de balanço, com um cobertor sobre as pernas e uma xícara de chá quente nas mãos. Lá fora, Tango descansava junto à porta, atento como sempre, as orelhas em pé, pronto para qualquer sinal estranho. Então, ouviu um relincho cortar o silêncio. Um grito de socorro. Não era um som comum de cavalo, mas algo mais profundo, mais desesperado. Helena se endireitou, o chá tremendo na mão. Antes que pudesse segurá-lo, deixou-o na mesa. Tango também se levantou, o corpo tenso, olhando para a escuridão do campo. O som se repetiu, mais perto agora, e depois outro, mais abafado, como se algo tentasse calá-lo. Helena sentiu um calafrio. Já ouvira falar das brutalidades no rancho de Evaristo Lagos, mas nunca sentira isso tão real, tão próximo, como se a dor viajasse pelo ar e perfurasse seu peito. Ela se levantou sem pensar, calçou as botas às pressas. O instinto dizia para ficar em casa, que não era problema dela, que mexer com Lagos era criar um inimigo desnecessário. Mas algo naquele grito, naquele som quebrado e doloroso, a obrigou a agir. Saiu para o ar fresco da noite, com Tango ao lado, avançando pela estrada de terra que separava seu rancho da propriedade de Lagos. Sem lanterna, a luz da lua era suficiente para iluminar o caminho entre as árvores. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas, como se a própria terra recusasse mostrar o que a esperava. Quando chegou à cerca que delimitava a propriedade de Lagos, parou nas sombras, escondida atrás de uma árvore torta. De lá, viu o estábulo a poucos metros, uma luz fraca piscando na entrada. E então viu. O cavalo estava ali, amarrado a um poste, as pernas cobertas de lama e sangue seco. O corpo magro tremia, a cabeça pendia baixa, derrotada. Mas o que fez o estômago de Helena se apertar foi a imagem do homem à sua frente, com um chicote na mão, respirando pesadamente e murmurando insultos antes de levantar o braço para outro golpe. O som do couro cortando o ar a fez estremecer. O golpe caiu com um estalo seco nas costas do animal, que soltou um relincho fraco, como se não tivesse mais forças nem para gritar. Anda, criatura inútil! Cuspiu o homem, ajeitando o chicote na mão. Se não serve, já era, disse Evaristo. Helena sentiu algo se partir dentro dela. O coração batia forte no peito, o sangue fervia nas veias. Nunca fora uma mulher de confrontos, mas aquilo ela não podia deixar passar. Deu um passo à frente, mas Tango avançou, soltando um rosnado baixo, quase inaudível, mas suficiente para fazer o homem virar a cabeça. Quem está aí? Perguntou ele, a voz tensa, os olhos buscando nas sombras. Helena cerrou os dentes e saiu do esconderijo, sentindo a raiva queimar no peito. Que diabos você pensa que está fazendo? O capanga piscou surpreso por um momento, antes de dar um sorriso debochado. Ah, dona Helena, está perdida. Esta não é sua fazenda. Não preciso estar perdida para ver que você é um canalha, respondeu ela. O homem clicou a língua, movendo o chicote na mão, como se pensasse em usá-lo. Esses são meus negócios, dona. É melhor voltar de onde veio. Helena sentiu Tango se aproximar, a perna tensa, pronto para atacar se fosse preciso, mas ela não se mexeu. O olhar permaneceu fixo no cavalo, no corpo trêmulo, nas feridas abertas na pele. E algo dentro dela, uma força que nem sabia que tinha, a impediu de virar as costas. Não vou embora, disse com voz firme. E se Lagos quiser falar, que venha ele mesmo. O trabalhador rural soltou uma risada curta e seca. E o que ele vai fazer? Chamar a polícia? Isso é negócio, senhora. Esse cavalo não serve para nada, e aqui não mantemos o que não dá lucro. Helena sentiu um nó na garganta. Era inútil. Era só isso que aquele animal representava para ele. Um incômodo, um peso, algo que podia ser descartado sem o menor remorso. Mas quando ela olhou para o cavalo novamente, viu outra coisa. Viu as pernas trêmulas, não só de medo, mas também da dor acumulada sabe-se lá por quanto tempo. Viu a cicatriz mal curada no pescoço, a pele machucada nas costas, a desesperança na postura, o peso de uma vida inteira de sofrimento. E naquele instante, soube que não podia simplesmente ir embora. Se você não o quer, me dê. O trabalhador olhou para ela incrédulo, antes de explodir em risada. Ele está por aí? Não respondeu sem hesitar. Se para você não vale nada, me dê. O homem a estudou por um momento, como se tentasse decidir se valia a pena continuar aquela conversa ou se deveria simplesmente expulsá-la. Ela finalmente cuspiu no chão e deu de ombros.
Lagos vai decidir isso, mas não crie muitas expectativas. A dona não vai deixar barato. Helena não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos no cavalo, que não se mexia, nem levantava a cabeça. Algo dentro dela dizia que a história não terminava ali, que aquilo era apenas o começo de algo maior, mais difícil, e que de uma forma ou de outra, ela tiraria aquele animal dali. Helena não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama, olhava fixamente para o teto de madeira escura, enquanto o eco do relincho do cavalo continuava a ressoar em sua mente. Ela fechou os olhos, mas a imagem do animal amarrado, trêmulo e ferido reaparecia nítida, como se sua mente estivesse prestes a ceder. Cada vez que tentava se acalmar, a lembrança dos golpes a sacudia de novo. Aquele som seco, cruel, como um chicote, que não só cortava a pele, mas também a dignidade da criatura que o suportava. Tango se mexeu em seu canto perto da porta, levantando a cabeça como se sentisse a inquietação da dona. Desde que voltaram da propriedade Lagos, ele não a deixou por um segundo. Olhou para ela com aqueles olhos escuros e inteligentes, como se entendesse o que passava por sua cabeça. Helena suspirou e sentou-se na beirada da cama. Não sei o que fazer, Tango, murmurou acariciando a cabeça do cão com movimentos lentos. Não consigo tirar aquele pobre animal da minha cabeça. Tango inclinou a cabeça atentamente, como se esperasse que ela terminasse a frase. Mas também não sei se me envolver é o certo, continuou, com um fio de frustração na voz. Não quero problemas com Lagos. Você sabe bem do que ele é capaz quando alguém o desafia. O vento soprava forte lá fora, fazendo o velho telhado da casa ranger. Era uma noite sem lua, tão escura quanto seu dilema. Ele se levantou e foi até a cozinha, serviu um copo d'água e bebeu em pequenos goles, com o olhar perdido na janela. Nas noites mais claras, podia ver as luzes distantes da propriedade Lagos. Desta vez, porém, só havia sombras. Sombras que escondiam sofrimento e gritos abafados, na indiferença daqueles que poderiam agir e decidiram não fazer nada. Ela voltou para a mesa, descansou os cotovelos na madeira áspera e entrelaçou os dedos. O que pode fazer o cavalo? Seria impensável. Lagos não daria um pedaço de sua terra sem receber algo em troca. Denunciá-lo não parecia uma opção, pois naquela cidade as leis avançavam lentamente, e o dinheiro de Lagos comprava mais silêncio do que Helena podia imaginar. Mas a ideia de não fazer nada, de simplesmente ignorar, lhe dava náusea. Tango, que a tinha seguido até a cadeira, sentou-se ao lado dela e repousou o focinho em sua perna. Helena olhou para baixo e acariciou sua cabeça, sentindo o calor reconfortante da presença dele. O que você faria, amigo? Sussurrou, como se esperasse uma resposta. O cão apenas a olhou com aqueles olhos cheios de lealdade e ternura, mas sua postura dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele não hesitaria. Já tinha tomado sua decisão. Helena soltou uma risada curta e amarga. Claro que não ficaria parado. O silêncio da casa pesava em seus ombros. Ela se levantou inquieta e foi até a porta, abrindo-a cuidadosamente. O ar fresco da madrugada a envolveu imediatamente. Ao longe, o campo dormia sob um cobertor de estrelas, mas Helena não via a beleza da noite. Só a escuridão que cobria o cavalo cego, preso em um inferno do qual não podia escapar sozinha. Com os braços cruzados, sentiu o peso do dilema no peito. Desde menina, seu pai lhe ensinara que no campo era preciso ser forte, que todos tinham que aprender a se defender, mas ele também lhe ensinou outra coisa. Quando algo está errado, não se deve virar o olhar para o lado. E tudo aquilo que ela tinha visto naquela noite estava errado. Tango saiu ao seu lado, farejando o ar, antes de sentar-se no limiar da porta. A imagem do cão e dela em silêncio sob as estrelas a fez perceber algo. Não sei como, mas vou tirá-lo dali, murmurou com uma determinação que nunca sentira antes. Tango a olhou como se entendesse cada palavra. E naquele momento, Helena soube que não havia volta. Helena caminhou com passo firme, embora sentisse um peso no peito. Voltar àquele lugar era uma decisão que não tomara levianamente. Mas algo mais forte que a prudência a puxava de volta. O sol ainda não havia nascido totalmente e o frio da manhã entrava nos ossos. O rancho de Evaristo Lagos ainda estava envolto naquele ar denso de abandono e dureza. O lugar tinha um silêncio que não era paz, mas esquecimento. Tango trotava ao seu lado, com a língua ligeiramente para fora e o olhar inquieto. Sabia exatamente para onde estavam indo e não hesitou. Quando chegaram à cerca,
Helena se escondeu atrás de alguns arbustos. Não podia deixar que a vissem bisbilhotando. Não agora. Olhou para os estábulos e lá estava ele. O cavalo cego. Parecia pior do que da última vez, o corpo coberto de lama seca, tremendo em movimentos quase imperceptíveis. O animal sofria não só ferimentos físicos, o que lhe tinham feito também o quebrara por dentro. Helena sentiu um nó na garganta. De onde estava, podia ver o estado das suas pernas inchadas, cheias de feridas pequenas e mal curadas. Quanto tempo teria passado sem ninguém cuidar dele? O cavalo estava amarrado a um poste com uma corda curta, mal o suficiente para se mover alguns centímetros. A cabeça pendia baixa, as orelhas quase sem reação aos. Mas então Tango avançou. Helena não teve tempo de detê-lo. O cachorro se aproximou cautelosamente, sem medo, como se entendesse que aquele ser precisava de algo além da distância. O cavalo estremeceu, levantando a cabeça levemente, não relinchou nem tentou fugir. Apenas moveu as orelhas, como se tentasse localizar o que estava à sua frente. Tango sentou-se a 1 metro dele e o observou em silêncio. Helena sentiu como se o tempo tivesse parado. O cavalo virou a cabeça levemente na direção do cachorro, farejando o ar. Seu corpo estava tenso, mas aos poucos parecia relaxar. Era como se a presença de Tango não fosse uma ameaça, mas algo diferente. Helena mal respirava. Algo estava acontecendo entre eles, algo que ela não conseguia explicar. Tango deu um passo lento e quase calculado para mais perto. O cavalo reagiu, levantando a cabeça um pouco mais. Dessa vez, suas orelhas ficaram atentas para frente. Helena sentiu um arrepio. Era a primeira vez que via o cavalo reagir com algo que não fosse puro medo. De repente, um ruído os interrompeu. Quem está aí? Helena se abaixou, sentindo o coração disparar. Era um dos empregados da fazenda Lagos. Ela o viu sair do estábulo com uma lanterna na mão, olhando ao redor com o senho franzido. Tango ficou parado. O cavalo abaixou a cabeça novamente, mas não da mesma forma. Dessa vez, com resignação. Helena fechou os punhos, não podia fazer nada. Ainda não. O empregado se aproximou do cavalo e puxou a corda com força. Fica quieto, seu inútil, resmungou, passando a mão no rosto. Evaristo vai decidir o que fazer com você. Helena sentiu a raiva queimar no peito. Aquele homem falava do animal como se fosse lixo, como se não valesse nada. Ela quis sair do esconderijo e gritar na cara dele, mas algo a conteve. Não era a hora. Em vez disso, não tirou os olhos do cavalo, parecendo entender que aquela batalha ainda não podia ser vencida. Quando o empregado se afastou, Helena sussurrou pelos dentes. Não se preocupe, amigo. Eu não vou te deixar aqui. O cavalo não podia vê-la, mas algo em sua postura fez Helena pensar que ele a ouviu. Sem fazer barulho, ele se afastou, com Tango ao seu lado. Essa foi a primeira conexão, o primeiro passo. Mas não seria o último. Tango saía toda manhã na mesma direção. Assim que Helena abria a porta, o cachorro atravessava a sala com determinação silenciosa, cruzando o campo com passos firmes e o olhar fixo no horizonte. Ele sabia exatamente para onde ia. Helena o observava da porta, braços cruzados e franzindo a testa. Não precisava perguntar o que ele fazia. Ela já sabia. Era inútil. Murmurou, suspirando, antes de segui-lo devagar. O vínculo que se formava entre o cachorro e o cavalo a deixava perplexa. Nunca tinha visto nada assim. Quando Tango chegava à cerca da fazenda Lagos, o cavalo já estava acordado. Seu corpo, embora marcado por cicatrizes, estava ereto. E suas orelhas mal se mexiam quando o cachorro se aproximava. Helena parava a uma distância segura, observando em silêncio. O cavalo não tremia. Os primeiros dias foram diferentes. Cada vez que Tango se aproximava, o animal recuava, a pele e os músculos tensos, esperando o golpe que nunca vinha. Mas algo mudou. Tango sentava-se a alguns metros, com a paciência de quem sabe que não pode apressar as coisas. Ele não latia, não pulava, não tentava forçar o contato, apenas ficava ali. O cavalo virava a cabeça lentamente, como se percebesse sua presença de forma diferente. Seu focinho se mexia, farejando o ar, e pela primeira vez não reagia com medo. Helena sentiu um arrepio na espinha. Algo dentro do animal estava despertando. Os dias passaram e a rotina se tornou quase sagrada. Tango saía com a primeira luz do sol e parava no mesmo lugar para esperar. Às vezes, deitava no chão seco, outras vezes, ficava sentado. Mas o cavalo sempre estava presente. Embora não se mexesse muito, ele o procurava com as orelhas, virando a cabeça em sua direção. Helena percebeu pequenas mudanças.
O animal não se assustava mais quando alguém passava, nem abaixava a cabeça com resignação. Não era uma transformação milagrosa, mas um começo. Um dia, quando Tango chegou mais perto do que de costume, o cavalo abaixou o focinho e soltou um leve suspiro. Não era medo nem angústia. Era algo mais próximo da aceitação. Helena apoiou-se na cerca, braços cruzados, observando a cena. O que Tango fez com ele? Perguntou em voz baixa, quase esperando uma resposta. O cachorro não reagiu, mas ela tinha certeza que o ouviu. Ficou ali mais um tempo, vendo Tango e o cavalo compartilharem o espaço sem palavras, sem imposições. Não havia pressa, apenas paciência. E isso lhe deu esperança. Talvez, só talvez, ainda houvesse algo a fazer. Helena tinha certeza que os moradores da cidade já começavam a notar algo estranho. Não era difícil, em um lugar como São Bartolo, onde qualquer novidade virava assunto na feira e no armazém. Um cachorro visitando um cavalo todos os dias não passaria despercebido. Dizem que o cachorro da viúva anda pela fazenda Lagos. Ouviram duas mulheres cochichando enquanto ela comprava farinha na padaria. Que estranho, né? E com aquele animal que o Evaristo não quer mais. Helena fingiu não ouvir, mas sentiu uma mistura de raiva e orgulho por dentro. Desde quando um cavalo virou algo que alguém não queria mais? Como um pedaço velho e sem valor? Como se sua vida não valesse nada? O padeiro pigarreou enquanto embrulhava o pedido. Eu já vi esse cachorro. Ele só fica lá, como se cuidasse do bicho. Helena pagou em silêncio e saiu da loja com a sacola debaixo do braço. O que ninguém entendia era que não era só Tango. O cavalo também estava respondendo desde o primeiro contato. O animal tinha mudado. Não era algo que os outros notassem facilmente. Mas Helena via nos detalhes. Antes, qualquer ruído o assustava. Suas pernas tremiam mesmo parado, como se o corpo esperasse o próximo golpe. Mas agora, quando Tango chegava, sua postura era diferente. O cavalo levantava a cabeça, farejava o ar, esperava por ele. Helena viu como, pouco a pouco, o animal parava de encolher-se quando Tango chegava perto, como inclinava o focinho na direção do cachorro, tentando sentir sua presença mais de perto. O mais impressionante aconteceu um dia em que Tango deitou ao seu lado no chão seco e duro do curral. O cavalo, com movimentos desajeitados, deu um passo em sua direção. Não foi nada grande imediatamente, mas foi uma decisão. E naquele pequeno gesto, naquela ação aparentemente insignificante, Helena viu esperança. Naquela noite, sentada na varanda de sua casa com Tango aos seus pés, ela sabia que não podia mais ignorar o que seu coração lhe dizia. Se o cavalo respondia a Tango, se pouco a pouco aquela presença silenciosa e leal se abria, então ainda havia algo nele que podia ser salvo. Mas como? Helena suspirou e olhou para o cachorro, que a observava com aqueles olhos escuros e sábios. Você sabe que não posso ficar parada, não é, Tango? Ela balançou a cabeça, atenta, mas disse: não posso simplesmente tirá-lo de lá. Acariciou seu pelo lentamente, perdida em pensamentos. Comprar o cavalo não era uma opção. Lagos não venderia nem um pedaço de pão, muito menos um animal. Embora ele o considerasse inútil, denunciar isso à polícia local poderia trazer problemas. Ninguém queria enfrentar Lagos por causa de um cavalo cego. Tinha que haver outra maneira, algo que não o colocasse em perigo, mas que também não a expusesse demais. E então ela soube. Sentou-se de repente, o coração batendo forte. Tango levantou a cabeça curiosa. Se eles não vão me vender, então tenho que fazer com que o soltem. O plano ainda não estava claro na sua mente, mas ela sabia que não ficaria parada. Agora não era só ela que queria salvar o cavalo, era também Tango. E o cavalo, embora ela não pudesse vê-lo, ela sentia. Helena sabia que, cedo ou tarde, isso aconteceria. Dias antes, ela já sentia aquela sensação no peito, a certeza de que Evaristo Lagos apareceria em breve. Homens como ele não suportavam ninguém mexendo no que consideravam seu, e o que menos suportavam era uma mulher enfrentando-os. O sol da tarde batia forte nos campos quando Helena o viu chegar. Evaristo se aproximava de sua fazenda, montado em seu cavalo preto, com as costas rígidas e o rosto endurecido como pedra. Dois empregados o seguiam com a mesma expressão hostil. Tango foi o primeiro a reagir. O cachorro levantou a cabeça do chão e soltou um rosnado baixo. Não latiu, mas sua postura dizia tudo. Tudo estava pronto para o que viesse a seguir. Helena enxugou as mãos no avental e saiu para encontrar Evaristo, sem mostrar o menor sinal de nervosismo.
Se ele vinha para intimidá-la, teria uma surpresa. Então é verdade. Evaristo falou de repente. Assim que chegou perto, puxou as rédeas do cavalo, parando-o bem à sua frente. A viúva enfiando o nariz onde não devia. Helena não se intimidou. Não sabia que parar para olhar era um crime. Respondeu com voz firme, cruzando os braços. Evaristo estalou a língua e cuspiu no chão antes de desmontar. O olhar dele era sombrio, cheio daquela arrogância que sempre o caracterizou. Não se faça de boba. A inocente Helena anda rondando minhas terras há dias, espionando o que não é da sua conta. Eu me importo com tudo o que acontece nesta cidade, principalmente quando há abuso envolvido. A mandíbula de Evaristo se fechou com força e, por um momento, o ar ficou mais pesado. Um dos trabalhadores da fazenda mexeu-se desconfortável de um pé para o outro. Esse cavalo é meu e faço com ele o que quiser, resmungou cruzando os braços. Fique fora dos meus assuntos. Helena manteve o olhar firme, sem hesitar. Ele não parece um dono para você, ele cuida do que é seu, alimenta e protege. Mas você o mantém preso e o trata como lixo. Os olhos de Evaristo se estreitaram perigosamente. Ele não estava acostumado a ser falado assim. Escute bem, Helena. Sua voz ficou mais baixa e ameaçadora. Não tenho tempo para seus sermões. Se eu te ver mais uma vez perto das minhas terras, vou te mostrar do meu jeito. Silêncio. Tango. Helena levantou-se devagar, o corpo tenso. Sentiu o sangue ferver nas veias, mas não iria lhe dar o prazer de vê-la tremendo. Amenabar não me assusta. Um homem que precisa levantar a voz para sentir poder. Um tique apareceu na mandíbula do fazendeiro. Ele sabia que não podia bater nela. Nem aqui, nem com testemunhas. Nem você. Você entende como as coisas funcionam nesta cidade? Helena perguntou calma. Ele não rosna para pessoas como eu, não as desafia. E quanto a pessoas como você? Evaristo sorriu, mas era um sorriso frio, sem alegria. O que acontece nas minhas terras não é problema de ninguém. Helena balançou a cabeça. Esse cavalo não pode se defender, mas eu posso falar. E se acha que as pessoas não veem o que você faz, está mais cega que ele. Os peões trocaram olhares desconfortáveis. Sabiam que havia verdade nas palavras dela, mas nenhum ousaria desafiar o patrão. Evaristo olhou para ela por mais um segundo e soltou um bufar seco. Faça o que quiser, Helena, mas não chegue mais perto. Não vai te fazer bem. Sem dizer mais nada, montou no cavalo num movimento rápido e virou as rédeas. Seus homens o seguiram em silêncio, e em poucos minutos só ficou o eco dos cascos se afastando. Helena expirou lentamente. Sabia que aquilo não acabaria ali. Evaristo não era daqueles que deixavam as coisas passarem. E ela também não. Helena passou a noite em vela. A conversa com Evaristo Lagos girava em sua cabeça, repetindo-se como um eco irritante que não a deixava em paz. Sabia que o que tinha feito não bastava. Ele deixou clara sua posição, sim, mas o cavalo ainda estava ali, preso, esperando um destino que só Evaristo podia decidir. Ela se levantou antes do amanhecer, quando o ar ainda estava fresco e o campo coberto por uma fina camada de neblina. Tango já estava acordado, sentado perto da porta, com as orelhas em pé, olhando para ela como se soubesse exatamente o que ela pensava. Não me olhe assim, murmurou Helena, suspirando enquanto amarrava o avental. Não faço ideia do que fazer, disse. Tango inclinou a cabeça. Helena pegou o bule de café e colocou no fogo. Mas sua mente estava em outro lugar. Como salvar aquele animal sem arriscar mais ainda? Comprar o cavalo era a primeira ideia que veio, mas Lagos nunca venderia nada para ela. E menos ainda depois do que aconteceu. Se tentasse negociar, ele pediria um preço absurdo só para humilhá-la ou simplesmente recusaria. Denunciá-lo era outra possibilidade, mas a polícia da cidade tinha outros problemas e, mesmo sem falar, todos sabiam que Lagos tinha amigos nos lugares certos. Não fariam nada contra ele só por causa de um cavalo. A única opção era tirá-lo dali. Helena sentiu um arrepio na espinha. Não era mulher de fazer loucuras, nunca tinha quebrado uma lei ou agido por impulso, mas aquilo era diferente. Não era questão de orgulho ou teimosia. Era uma vida. Ela suspirou e passou a mão no rosto. Se eu tentar tirá-lo e falhar, a punição para o animal pode ser pior. Lagos vai descobrir e vai levar isso como um desafio. Pode matá-los, só para mostrar que ninguém manda nele. Ela fechou os punhos na mesa de madeira. Não podia falhar. Tango saiu correndo assim que ela abriu a porta. Ela sabia para onde ele ia. Helena o seguiu, desta vez com passos mais lentos, pensando em cada passo.
Quando chegou à cerca que separava sua terra da de Lagos, viu a cena de sempre. O cavalo imóvel, esperando o dia sem esperança. E Tango estava a poucos metros dele, naquele silêncio de compreensão mútua. Helena observou o cavalo atentamente, sem mais tremores, quando o cachorro se aproximou. Agora, quando Tango se mexia, ele virava a cabeça para ela, atento, quase como se sua presença o acalmasse. Era a primeira vez que Helena via o animal mostrar algum tipo de conexão com outro ser. O vínculo que Tango formara com o cavalo era inegável, e pela primeira vez em dias, Helena sentiu que essa era sua maior esperança. Se tirá-lo dali não era opção, talvez pudesse convencer Lagos a deixá-lo ir. Mas a resposta veio naquela mesma tarde, na cidade, enquanto comprava mantimentos. Ouviu um grupo de homens falando sobre a próxima feira de gado. Lagos está pensando em se livrar de alguns animais. Um deles comentou, dizendo que não lhes serviam para nada. Helena arregalou os olhos, fingindo olhar alguns legumes. E o que ele vai fazer com eles? Vender ou mandar para o abatedouro? Helena sentiu um golpe no estômago. O cavalo era cego, o sangue fervia em suas veias. Depois de tudo que passou, aquilo seria o fim dele. Não, não. Enquanto pudesse impedir naquela noite, sentada na varanda com Tango deitado aos seus pés, Helena tomou sua decisão. Não podia deixar Lagos vender, ou pior, mandar o cavalo para a morte sem dar uma chance. Se queria salvá-lo, teria que fazê-lo decidir deixá-lo ir. Tango levantou a cabeça e olhou para ela. Helena coçou a orelha dele com carinho. Vamos tirá-lo dali, sussurrou Tango, com o fogo da determinação nos olhos. Aquela noite, o céu esteve pesado o dia todo, escuro, como se uma tempestade esperasse o momento exato para cair sobre a cidade. O vento mudou, trazendo o cheiro de terra molhada que anunciava a chuva. Mas o que mais preocupava a Helena não era o tempo, era Tango. O cachorro estava inquieto desde a manhã, andando de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Ia e vinha da casa ao campo, orelhas levantadas, farejando o ar como se esperasse algo. Helena percebeu imediatamente. Tango nunca fora assim. Sempre teve presença firme, calmo mesmo quando algo o preocupava. Mas desta vez era diferente. O que há, amigo? Perguntou baixinho, sentada na varanda. Enquanto o cachorro circulava com a cabeça baixa, sem nem olhar para ela, Tango não respondeu com seu típico abanar de cauda ou olhar compreensivo. Algo o chamava. Algo que Helena ainda não podia ver. Quando a primeira gota caiu, Helena sentiu um arrepio. A tempestade estava perto. Ela entrou em casa, fechou as janelas com força e acendeu a lamparina de querosene. As noites de tempestade no campo não eram como na cidade. Aqui, a escuridão era mais densa. O vento batia forte nas chapas de metal e o trovão retumbava nos ossos. Fez uma xícara de chá quente e sentou-se à mesa, tentando ignorar o sentimento crescente de inquietação no peito. Algo estava errado. Tango não estava ao seu lado. Ele franzia o senho. Nunca desaparecia durante uma tempestade. Ela se levantou abruptamente, deixando a xícara de lado e indo até a porta. O ar fresco e úmido bateu em seu rosto. Lá fora, o vento começava a uivar mais alto. Ao longe, os relâmpagos cortavam o céu como lâminas de luz. Tango chamou, esperando ser visto. Sua figura se movia entre as sombras do campo. O estômago dela se apertou, ela encolheu. Tango, venha sozinho. O vento respondeu. Helena sentiu um vazio gelado no peito. Ele havia ido embora. A chuva caiu de repente, como uma parede d'água que desabou sobre a terra seca. Helena correu para o celeiro, procurando sua lanterna. As gotas batiam no telhado com força ensurdecedora. Se Tango tinha saído no meio da tempestade, era por um motivo. Ela ligou a lanterna e voltou para o campo, a lama grudando em suas botas enquanto andava. Sabia para onde ia, guiada pelo instinto e por uma certeza no peito, desde que a tempestade começou. O cavalo e o vento lutavam para fazê-la voltar, mas Helena não parou. Cada trovão parecia sacudir a terra, iluminando o caminho por alguns segundos antes de mergulhá-la na escuridão de novo. Tango latiu, mas a voz dela se perdeu no vento. Então ela ouviu. A silhueta de Tango apareceu na chuva, perto da cerca da fazenda Lagos. Ele estava inquieto, pulando de um lado para outro, olhando para o estábulo. O coração de Helena disparou. Algo estava acontecendo. Ela se aproximou, sentindo o frio passar pela roupa molhada. O cachorro olhou para ela desesperado e latiu para o interior do curral. Helena iluminou o lugar com a lanterna e o sangue dela congelou. O cavalo estava no chão. Por um segundo, o mundo parou.
A chuva e o vento rugiam, mas tudo que Helena conseguia ver era aquela figura imóvel no estábulo. Ela correu sem pensar, pulou a cerca com dificuldade, escorregou no chão molhado e chegou ao estábulo. Tango a seguiu, latindo com urgência. O cavalo respirava com dificuldade, o flanco subia e descia de forma irregular, as pernas cobertas de lama, o pelo molhado e o focinho quase tocando a terra úmida. Algo tinha acontecido, algo ruim. Não faça isso comigo agora, murmurou Helena, ajoelhando-se e tocando o pescoço do cavalo. Ainda havia pulso. O cavalo gemeu baixinho, quase um sussurro. Estava vivo, mas algo estava errado. Helena iluminou de um lado para o outro e então viu. A corda estava quebrada. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. O cavalo tentou fugir. Ela xingou baixo. A tempestade o assustou a ponto de tentar se libertar, mas seu corpo fraco não aguentou e agora ele estava ali, vulnerável na lama. Helena olhou ao redor, pensando rápido. Vamos lá, amigo, sussurrou, tocando firme o pescoço dele. Você não pode desistir agora. Tango ficou ao lado do cavalo, como esperando uma ordem. Helena olhou para a casa dos lagos, longe dali. Não havia luzes. Talvez ninguém tivesse percebido o que aconteceu. Respirou fundo. Era agora ou nunca. Levantou-se encharcada com a tempestade ao redor. Vamos tirar você daqui, disse sem volta. A chuva caía sem parar, transformando a terra em lama. Cada trovão iluminava a cena por segundos. Tango estava ao lado do cavalo, com determinação. O animal respirava com dificuldade, as costelas subindo e descendo sob o pelo molhado. Apesar do cansaço e da tempestade, Helena ainda estava de pé. Sentiu um aperto no peito. Se era hora de agir, era agora. Ela se aproximou com cuidado, a lama grudando nas botas e a água escorrendo no rosto. Vamos, amigo, murmurou. Temos que sair daqui. Colocou a mão no pescoço do cavalo, que se mexeu um pouco, mas não recuou. Tango estava ao lado dela e isso parecia suficiente. Helena olhou ao redor. A escuridão era sua aliada. A tempestade transformava o rancho em um caos de água e vento. Não havia luz, ninguém assistindo. Ela fez um gesto para Tango, que entendeu imediatamente. Avançou devagar, dando passos lentos. O cavalo inclinou a cabeça para ela, as pernas tremendo, mas não de medo. Confie nele, sussurrou Helena, a voz falhando. Tango deu um passo à frente sem pressa. Ela esperou. O cavalo levantou a cabeça, cheirou o ar e deu um passo. Helena engoliu em seco, quase sem respirar. Outro passo. Tango parou um momento, certificando-se que o cavalo acompanhava. Depois avançou mais um pouco. O animal hesitou, mexeu as orelhas e continuou. Helena quase não respirava. Era a primeira vez que via o cavalo andar com vontade própria. Não por medo, nem por força, mas porque queria. Ele seguia Tango. Helena engoliu o aperto no peito e ficou ao lado do cavalo, pronta para ajudar se fosse preciso. Mas o cavalo continuou andando. O caminho para a liberdade não era fácil. O chão estava escorregadio, a chuva forte e a escuridão dominava tudo. Cada passo era um desafio. Helena sabia que se o cavalo caísse, seria quase impossível levantá-lo de novo. Não podia deixar isso acontecer. Devagar, Tango, devagar, sussurrou com o coração acelerado. O cachorro parecia entender a gravidade da situação. Ele não estava apressado, guiava o cavalo com paciência, como quem sabe que pressa pode ser fatal. O animal, mesmo cego, seguia cada movimento. Helena olhou para a casa principal da fazenda, quase invisível na chuva. Ainda não havia sinal de Evaristo ou dos homens dele, mas ela não confiava em si mesma. Seguiu junto com eles, falando baixinho para acalmar o cavalo quando ele começava a respirar rápido. Era uma pequena vitória. Então, ao longe, um relincho cortou a noite. Helena parou de repente. O sangue gelou. O cavalo também congelou. Tango levantou as orelhas, alerta. Alguém tinha ouvido o barulho. Helena virou a cabeça devagar, olhando para a fazenda, prendendo a respiração. Não viu luz, não ouviu vozes, mas o relincho foi forte. Ela cerrou os dentes. Não podemos ficar aqui, disse. Olhou para Tango e assentiu. Siga o cachorro. Sem hesitar, avançou. O cavalo a seguiu. Ela mal podia acreditar. A água corria em pequenas correntezas pela estrada de terra. O vento abafava o som dos passos. A poucos metros, a cerca de madeira marcava o fim da propriedade dos lagos. Se conseguissem atravessar, estariam livres. Helena acelerou o passo, sentindo a tensão em cada músculo. O cavalo andava com mais confiança, como se finalmente soubesse para onde ir.
A cerca estava a poucos passos. Mais alguns, murmurou, quase sem fôlego. Tango chegou primeiro, pulando agilmente por baixo da cerca de arame. Helena segurou-se em um poste para não escorregar na lama. Só o cavalo faltava. O animal parou antes da cerca. Helena sentiu o pânico apertar o peito. Não pare agora, pediu. O cavalo cheirou o ar, hesitou. Ela sentiu uma dor no peito. Talvez tudo tivesse sido demais. Talvez o medo ainda fosse maior que o instinto de sobreviver. Vamos, sussurrou com a voz falha. Tango latiu baixo, não um latido de alerta, mas um som firme, seguro, como um chamado. As orelhas do cavalo se mexeram. Então, como se algo dentro dele tivesse mudado, deu o passo final e cruzou a cerca. Helena soltou o ar que segurava. Virou-se para a fazenda. Ainda estava escuro, ninguém os tinha visto. Mas ela não podia confiar demais. Evaristo perceberia cedo ou tarde. Ela olhou para o cavalo. Ele estava do outro lado da cerca, com as costas molhadas e as patas enterradas na lama. Livre, Tango se aproximou e encostou o focinho na frente do cavalo. Ele não se afastou. Helena sentiu um nó na garganta. Não era o fim. Era só o começo. Lagos disse: Não, esse animal não poderia ter saído sozinho. O cavalo era cego e não podia fugir sozinho. Alguém o ajudou. Havia pegadas no chão, de cavalo e cachorro. Lagos falou com seus homens. Vão para a cidade e descubram quem ajudou. Quero respostas. Eles concordaram, com medo. Quando Helena chegou na cidade, todos falavam do cavalo perdido e da raiva de Lagos. Alguns diziam que ela tinha ajudado. Lagos se aproximou de Helena. Onde ele está? Helena não respondeu. Não me faça de idiota. Sabemos que foi você. Helena respondeu firme. Se não tem provas, fique com suas ameaças para você. Lagos tentou ameaçar, mas Helena não teve medo. As pessoas começaram a duvidar de Lagos. No dia seguinte, as pessoas falavam sobre cavalos que desapareciam. Não era só o cavalo cego, era algo maior. Helena conversou com Carmela, uma vizinha velha. Carmela disse que Lagos fazia isso há muito tempo, mas ninguém enfrentava ele por medo. Helena pensou que era mais que um cavalo perdido, era uma questão de justiça. Na manhã seguinte, Helena foi até o celeiro onde estava o cavalo. Ele estava assustado, mas ela ficou calma. Nos primeiros dias, o cavalo estava com medo e se mexia devagar, como se tivesse medo de tudo. Helena não desistiria. Ele não comia bem nem dormia direito. Estava acostumado a sobreviver, não a viver. Helena o observava de longe, sem pressa. Sabia que o medo não some rápido. Tango também não forçava nada. Só ficava perto e o observava em silêncio. Aos poucos, o cavalo começou a entender que ela não era só diferente à noite. Helena acordava várias vezes, assustada, pensando em Lagos. Sabia que não podia esconder o cavalo para sempre, mas cada dia seguro era uma vitória. Um dia sem medo, sem sofrimento. Ela acreditava que se o cavalo ficasse seguro tempo suficiente, poderiam recomeçar. Um dia, enquanto cuidava do celeiro, ouviu um som leve. Olhou e viu o cavalo se movendo por vontade própria. Era pouco, mas era liberdade. Helena sentiu esperança, algo que não sentia há muito tempo. A história logo se espalhou na cidade. Lagos não tinha perdido só um cavalo, tinha perdido o medo que mantinha as pessoas caladas. Helena percebeu isso nos olhares das pessoas. Não havia só medo, mas também cansaço e vontade de mudar. Na feira, Carmela, uma senhora que conhecia os horrores de Lagos, falou para Helena: Você não está sozinha. As pessoas estão cansadas de tanto silêncio. Helena sentiu que não era só a luta dela. À noite, vizinhos foram até a fazenda de Helena. Todos queriam que Lagos pagasse pelo que fazia. Não podemos deixar ele continuar, disse Dom Vicente, que já perdeu um cavalo para Lagos. Sabemos o que ele faz, mas ninguém falava. Completou outro. Helena falou: O poder dele vem do nosso silêncio. Se nos unirmos, ele perde esse poder. Todos concordaram. No dia seguinte, Lagos sentiu que algo estava errado. As pessoas já não tinham medo dele. Ele perguntou a Vicente o que estava acontecendo. A cidade mudou. Lagos ficou com medo pela primeira vez. Quando ele foi até a fazenda de Helena com seus homens, viu que ela não estava sozinha. Vizinhos saíram de suas casas, firmes e unidos. Lagos gritou para Helena: Me devolva o cavalo e eu vou embora. Helena respondeu: Esse cavalo nunca foi seu. As pessoas ficaram em silêncio, mas firmes. Lagos disse que o povo não se importava com um cavalo, mas Vicente respondeu: Estamos cansados de ficar calados. Carmela falou: Você nos dominou por anos, mas não mais. Lagos viu que não podia mais controlar tudo.
Seus homens ficaram com medo. Ele desistiu e foi embora. Helena ficou calma. Lagos perdeu seu poder porque a cidade se uniu. O vento soprava suave. Não havia medo. Pela primeira vez em muito tempo, Helena estava em paz. Eles tinham vencido, mas a luta por liberdade continuava. O cavalo cego entrou no estábulo lentamente. Ele ainda estava assustado, mas não tremia mais. Tango, seu amigo cachorro, estava sempre ao seu lado, paciente e calmo. Helena se ajoelhou perto do cavalo e disse: "Estamos juntos." O cavalo abaixou a cabeça, mostrando confiança. O processo de recuperação foi lento, com dias bons e ruins. Algumas manhãs, o cavalo andava com mais segurança. Outras, ficava parado, sem vontade. Helena respeitava seu tempo. Tango era o guia. Quando Tango andava, o cavalo o seguia. Quando Tango parava, o cavalo esperava. Um dia, milagre, o cavalo começou a seguir Tango por vontade própria. Helena viu isso e chorou de emoção. Era o primeiro passo para a liberdade. No curral, o cavalo explorava devagar. Helena ofereceu uma maçã. O cavalo sentiu medo, mas depois comeu da mão dela. Foi um momento especial. Às vezes, o cavalo sentia medo à noite, com tempestades e trovões, mas Tango ficava perto para ele se sentir seguro. Com o tempo, Milagre aprendeu a confiar. Ele não tinha mais medo das pessoas nem do barulho. Helena sabia que o verdadeiro milagre era vê-lo curar. Ela também tinha um passado difícil, como Milagre, mas juntos eles encontraram força para seguir em frente. Agora, Helena sentia que tinha um lar de verdade. Não estava mais sozinha. Milagre e Tango eram sua família, e ela sabia que podia confiar neles. O sol se punha e Helena sentiu paz no coração. Ela sabia que, mesmo com as feridas do passado, era possível encontrar um novo começo. Antes considerado sem importância, a cidade já não era a mesma. Todos sabiam que o caso de Evaristo Lagos marcou um antes e depois. No começo, era só um comentário entre vizinhos, na feira, na padaria ou na igreja. Lagos não tem coração, diziam baixinho. Perguntávamos, por que deixamos ele fazer tudo aquilo? Nesse momento, todos ficavam em silêncio, porque a verdade doía. Não era só o que Lagos fez, mas o que a cidade permitiu. As mudanças vieram devagar. As crianças começaram a ver os cavalos com mais cuidado e respeito. Os homens do campo, que antes só viam o cavalo como ferramenta de trabalho, passaram a notar quando ele estava cansado ou com dor. As mulheres foram as primeiras a perceber isso. Seu cavalo também se assusta quando você levanta a voz, disse uma esposa ao marido. Antes não era assim, talvez porque não prestávamos atenção. Um dia, Vicente, um homem duro do campo, parou para observar sua égua. Ele percebeu que ela estava cansada e machucada. Em vez de montá-la, decidiu deixá-la solta para descansar. Seu filho ficou surpreso. Hoje você não vai trabalhar com ela? Vicente respondeu. Hoje não, vou deixá-la descansar. Helena viu essas mudanças e ficou feliz e surpresa. Ela só queria salvar um cavalo, mas acabou mudando a cidade. Evaristo Lagos perdeu o poder. As pessoas não tinham mais medo nem respeito por ele, porque respeito não vem do medo. Lagos só tinha medo no fim. A cidade não esqueceu o que aconteceu. A história virou uma lição que os mais velhos contam aos jovens, mostrando que as coisas podem mudar se alguém tiver coragem para começar. Helena foi essa pessoa. O sol nascia sobre os campos, a brisa movia as folhas como um sussurro. Helena estava na varanda, tomando café, calma e tranquila. No campo, Miracle corria livre, com o cachorro Tango ao seu lado, sempre acompanhando o amigo. Tango não era dono, era companheiro. Helena fechou os olhos, sentiu o calor do sol e a vida no campo. Pela primeira vez em anos, sentiu paz. Não porque sabia todas as respostas, mas porque aprendeu a viver com as perguntas. Ela pensou em tudo o que aconteceu. No cavalo cheio de medo e dor que chegou à sua vida. Na cidade onde aprendeu a falar e nas pequenas decisões que mudaram tudo. No final, não foi só Miracle que foi salvo, todos também. Miracle parou, sentiu a terra, o vento, a presença de Tango. Então correu de novo, forte e sem medo. Helena sorriu, porque aprendeu que as feridas não desaparecem, mas param de doer quando seguimos em frente, que liberdade é aprender a confiar de novo, e que milagres às vezes são simples, correndo no campo com o coração forte e esperança nas costas. Se essa história te tocou, conte nos comentários o que mais gostou. E se acha que mais pessoas devem ouvir, compartilhe. Alguém pode precisar ouvir que ainda há esperança. Até a próxima história, que pode surpreender você ainda mais.